E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí tudo sobre o São Paulo Futebol Clube, as últimas notícias. O dia de hoje foi bem agitado. Teve reunião lá no Seria da Barra Funda entre Júlio Casares e Zubeldia, só os dois na salinha trancada. Meus amigos, alguma coisa está acontecendo. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Estamos na meta de 15 mil inscritos. Se inscreva se você não for inscrito. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto no final do vídeo. A gente vai estar falando aí sobre o Zubeldia, sobre o trabalho do Zubeldia. Eu já quero que você comente aí e deixe a sua opinião. O que você tá achando do trabalho do Zubeldia? Acha que esse momento de instabilidade é culpa do Zubeldia, dos jogadores, da diretoria, de todo mundo? Comenta aí, quero saber. Créditos direcionais, tô deixando na descrição sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. São Paulo, hein? O que tem que fazer? Fazer gol, né? O que é a mensagem subliminar aí no final da reportagem do Zé. Fazer gol, né? Infelizmente o São Paulo na decisão lá com o Botafogo pela semifinal não fez o gol. O Caleri, né? Perdeu o gol. O próprio Caleri no jogo de ida, no jogo de volta. Tudo isso, mas não foi só isso também, né, Gava? O que o São Paulo tem que fazer primeiro é esquecer, né? Trabalhar, corrigir os erros que aconteceram ali naquela partida específica com o Botafogo, mas dar sequência. O que não dá parece que o time, a gente sentiu que o time está entregue, que a temporada acabou. A temporada não acabou, ainda existe algo, e algo importante ao São Paulo, que é tentar brigar por uma vaga no G4, vaga direta à Libertadores. Evitar, por exemplo, uma pré-Libertadores, né? Pensar no aspecto financeiro para o próximo ano, pensar na observação daquilo que o São Paulo precisa para a próxima temporada, partindo do princípio que o Zubeldia possa ficar e continuar como técnico, se não ele, mas a direção do São Paulo, a comissão técnica entender aquilo que o São Paulo tem de carência para o próximo ano. O São Paulo ainda tem 9 jogos pela frente e precisa encarar esses 9 jogos com a mesma pegada que vinha desempenhando até a eliminação na Libertadores. Demorou, né, para reagir na questão emocional. Já foi. Imagino eu, né? Já foi. Foi realmente, é vida que foi segue. Foi um velório lá no Morumbi. Fazia tempo que eu, como São Paulino, não fiquei pé da vida. Eu fiquei triste, cara. Triste. Porque chegou tão perto, né? Faltou ali um detalhe. E agora, porque aí já teve aquele acréscimo que o Palmeiras tinha sido eliminado lá atrás. Sim. Aí você voltou a ficar torcendo pro São Paulo só na Libertadores. E aí caiu também na Libertadores. É né? papagaiada tua, Porque né? foi o tempo que você era única e exclusivamente São Paulino. Hoje você é um palmeirense, virou a casaca e agora, verdade, obviamente... O São Paulo perdeu importância no meu coração, diminuiu a importância quando nasceu a minha filha. Foi o que aconteceu. De lá pra cá, realmente, tem algo que bate supera, mais forte. mas muito mais forte, né? Porque a Maria isso, é palmeirense. Não, a Maria não é palmeirense. Tem mais São Paulo. Eu enganei muito a Maria no começo da vida dela pra ela virar São Paulina. Você falava que ganhou, Levava né? no jogo, ela não tem. Mas pai, todo mundo E agora reclama, tá tentando todo fazer mundo com que xinga. ela vire Você foi no palmeirense. banheiro fazer xixi, a gente empatou, você não percebeu. Eu contava um monte de mentira. Olha. A gente xinga mesmo quando ganha, filho, é assim mesmo. Tá? Agora não dá mais, né? Já tá com 11. Olha. Tem mais São Paulo? Futebol Clube aqui na tela do Gazeta Esportiva? Tem. E hoje com ela, Letícia Contier, na nossa redação de esportes. Boa noite, Lê. Teve conversa entre o presidente Júlio Casares e o técnico Luiz Zubeldia? Boa noite, Michele. Exatamente. Após o São Paulo ter aí 3 dias de folga, se reapresentou hoje, representou ontem, perdão. Então, hoje foi dia do Júlio Casares, presidente do Tricolor, junto com o técnico Luiz Zubeldia, terem uma reuniãozinha ali, tete a tete, só eles dois, porque membros da comissão técnica e da diretoria não participaram, tá? Foi só os dois ali sozinhos. E aí, depois da apuração do GE e a confirmação aqui do André Silva, do nosso site gazetesportiva.com, a gente traz para vocês o que foi o assunto dessa conversa. Então, não teve uma cobrança ali, o intuito da conversa foi alinhar e ajustar alguns detalhes para essa reta final do Campeonato Brasileiro, já que restam aí 9 rodadas ainda até o final do Brasileirão, e justamente porque o São Paulo busca, então, uma vaga direta na Copa Libertadores do ano que vem. O Casares ainda deu respaldo para o trabalho do Zubeldia e também reforçou o apoio ao trabalho da comissão técnica. Então, vocês estavam falando aí sobre, será que o Zubeldia continua ou não? Nesse momento, pelo menos, teve o respaldo do presidente e também declarou aí o apoio ao trabalho da comissão técnica. Então, por enquanto, tudo tranquilo, certo?
O Casares ainda confirmou que teve aí reuniões, né, ao longo do dia nas suas redes sociais, então ele postou algumas fotos e afirmou que foi dia de reuniões no CCT da Barra Funda e também de acompanhar as atividades. E por que, né, que essa conversa entre o Casares e o Zubeldia ficou tão em evidência nessa quinta-feira? É que o Zubeldia, ele vinha sofrendo muita pressão, vem sofrendo, na verdade, muita pressão e duras críticas depois das eliminações da Copa do Brasil, da Libertadores e também da derrota diante do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. E aí, como vocês conferiram até na reportagem do José Paes, vem enfrentando alguns problemas ali no ataque, então o São Paulo teve uma queda de rendimento nos últimos tempos. E aí, conforme tem essas críticas em cima do Zubeldia, eu queria trazer aqui para vocês, então, uma tela do macro aí do trabalho do Zubeldia à frente do São Paulo. Vamos dar uma olhadinha como é que está sendo até o momento. São 37 jogos, 18 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, totalizando aí então um aproveitamento de 57,6%. Lembrando aqui para vocês que o São Paulo, no momento, está na 5ª colocação com 47 pontos, atrás do Flamengo, 4º colocado, que está... aliás, a diferença entre o Flamengo e o São Paulo são de apenas 4 pontos. E é justamente onde o São Paulo almeja chegar, no G4. Será que vai dar? Eu volto aí com vocês querendo saber o que vocês estão achando do trabalho do Zubeldia e o que vocês acharam dessa reunião só entre Casares e Luiz Zubeldia. Olha, o que vocês acham? Eu acho um aproveitamento bom até do Zubeldia, perto de outras coisas que a gente já viu aí, e fora que ele chegou, fora que ele já teve que mostrar que veio com a equipe e tudo mais. Não vamos falar, vamos ficar tudo quieto. Eu vejo como um trabalho regular, de regular para bom. Né? Satisfatório. O Zubeldia, ele pega o São Paulo antes de uma pré-temporada, depois de uma pré-temporada, melhor dizendo, ele já chega com as competições em andamento, e isso torna o trabalho muito difícil. É um técnico estrangeiro que obviamente tinha conhecimento do São Paulo, mas não conhecimento profundo, e você vai buscando conhecimento dentro das competições. Isso é muito difícil, mas o São Paulo teve bons momentos na temporada. Né? O São Paulo brigou por possibilidades interessantes dentro da competição, mas agora há uma queda. Tem culpa o Zubeldia talvez por esse momento que o São Paulo não atravessa tão bem? Claro que tem. Tem a participação dele, tem desempenho de jogadores, falta de jogadores. Acho que o momento que vive o São Paulo é um momento que clareia muito do que é o todo do São Paulo. Agora, se no começo da temporada você olha para o elenco do São Paulo, você imaginaria o São Paulo o que de diferente de hoje? Nada muito diferente. O São Paulo é um time ali, em termos de Brasileirão, por exemplo, 7º, 10º, né? Tá brigando ali por um G4, chegou na Libertadores com possibilidade de avançar. Enfim, não é muito mais do que se imaginava do São Paulo, não. Para mim, a avaliação é de um trabalho de regular para bom, mas precisa melhorar. Silvestre. Gosto do trabalho do Zubeldia, entre erros e acertos, o trabalho é bom. E aí eu vou nessa linha de raciocínio que você acabou de adotar, Garrafa. Qual o lugar do São Paulo? Eu seria um pouquinho mais otimista. O lugar do São Paulo no Campeonato Brasileiro é isso aí, 5º, 6º, brigar por um G4 talvez, né? É isso. Nas Copa tudo pode acontecer, mata-mata, ida e volta. São Paulo tem tradição, tem bons jogadores, quando está inspirado e joga 110% do que pode, digamos assim, consegue competir com o Flamengo, com o Botafogo, como competiu, como ganhou Copa do Brasil ano passado, né? Mas o São Paulo não está nesse nível para disputar todos os títulos, ainda mais Campeonato Brasileiro. Então o trabalho do Zubeldia é bom. Se eu fosse o Júlio Casares, se eu tivesse a convicção de que é para manter o Zubeldia, que ainda tem contrato por mais um ano, eu convocaria uma coletiva de imprensa. Não apenas 2, 3 órgãos de imprensa. Eu convocaria todo mundo, viu, presidente, meu amigo? E bancaria publicamente, ó, vai ficar o cara. Aí não, aí ele não dura uma semana. Vai ficar. Não, mas é bancar de verdade. Vai ficar. E vou além, torcida do São Paulo. Tricolor vai passar por uma reestruturação mais pesada financeiramente falando. Vamos montar o fundo de investimento, a folha de salarial do elenco vai ser reduzida, a gente vai ter metas para cumprir daqui para frente. Então é isso, o São Paulo vai passar por 2, 3, 4 temporadas para regularizar o caixa.
né? Tem que fazer esse trabalho, porque senão vai ficar sempre brigando ali nessa margem de erro. Monta o time, traz um figurão, dá certo, não dá, ganha, perde. Não, tem que alicerçar o clube de novo. Fazer direito, né? É isso que precisa fazer. Com consciência. E dar né? segurança pro torcedor e dizer, é ele. E se não pegar Libertadores G4, E dar pegar uma confiança pra ele pré-Libertadores, também. é ele. É. E o ano que vem talvez o elenco seja um pouco inferior. Nós vamos fazer das tripas coração aqui para conseguir alguma coisa. Mas é isso, torcedor, tenha calma. Quando der para brigar numa Copa ou outra, nós vamos brigar. Pedir calma para torcedor é complicado. Mas é jogar limpo. Jogar limpo é importante. 2 clubes brasileiros entraram em... Já comenta aí a sua opinião sobre o trabalho do Zubeldia. Não tem como a gente falar que o trabalho do Zubeldia é horrível, mas também não tem como falar que o trabalho do Zubeldia é impecável. Acho que se o São Paulo tivesse passado pelo Botafogo, a gente poderia colocar um pouco mais de... elogiar um pouco mais o trabalho do Zubeldia. Porém, a gente tem que lembrar que o São Paulo foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis, tendo chance de passar. Ao contrário do que muita gente falou, a mídia esportiva, o Botafogo vai amassar o São Paulo, vai ser isso, vai ser aquilo. O Botafogo por pouco não foi eliminado pelo São Paulo. O São Paulo esteve muito perto da classificação. E assim, se a gente comparar o que o São Paulo de hoje joga com o que o São Paulo do Carpini jogava, é sacanagem. O time do Zubeldia é um time muito melhor organizado. O time do São Paulo é um time organizado. Porém, a gente tem que ponderar, cara. O São Paulo perdeu o Wallace e Pablo Maia, as principais peças. O que pra mim joga contra o Zubeldia é a insistência dele em erros. Permanência do Luiz Gustavo no time, permanência do Rafinha no time, o próprio Wellington já vai embora, cara. Vai embora, coloca o Jamal pra jogar. Coloca o Jamal pra ir pegando ritmo, pra ir se entrosando. O Luciano, tem que achar um lugar pro Luciano, ou você muda o sistema, coloca o Luciano de segundo atacante, ou você tira o Luciano de lá. O Rato tá pesado, tem que dar mais oportunidade pro Eric, por mais que eu saiba que o Eric não é um gênio da bola, mas o Rato tá pesado, o Rato tá lento. O William Gomes, o moleque foi mal um jogo, sacou ele do time, o Luciano vem mal a temporada toda e ninguém tira. Sabe, são algumas convicções que jogam contra o trabalho do Zubeldia. São Paulo foi eliminado pelo Atlético num jogo que poderia ter vencido, poderia ter sido 0x0 aqui, se o Atlético não faz aquele gol espírita lá no final do jogo, e 0x0 lá como foi, e ir pros pênaltis, só Deus sabe o que ia virar. Então assim, o São Paulo, com esse elenco que temos, com esse jogador que temos, com o investimento que tivemos essa temporada, é um time que joga de igual para igual com todo mundo. E eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem. O São Paulo não tem um time para ser superior a muita gente. O São Paulo pode ser superior ao Vasco, ao Vitória, ao Criciúma, ao Cuiabá, mesmo que não tenha vencido o Cuiabá, mas o São Paulo ele consegue se impor contra poucos clubes no futebol brasileiro hoje. Porém, clubes que teoricamente teriam que se impor diante do São Paulo não conseguem. O Flamengo não consegue se impor diante do São Paulo. O São Paulo sempre faz jogo duro, às vezes ganha, às vezes perde, às vezes empata, mas o Flamengo não se impõe. O Botafogo às vezes ganha, às vezes perde, às vezes empata, mas é jogo duro. Palmeiras a mesma coisa, o Atlético a mesma coisa. O São Paulo, ele faz jogo duro, ele é competitivo contra quem deve ser competitivo. O grande problema é que o São Paulo não consegue se impor contra os adversários de menor escalão. Mas uma coisa que acontece nessa temporada que não acontecia na temporada passada, e você lembra disso, o São Paulo na temporada passada, se ele não jogasse 110%, como foi dito aí, ele não vencia seus jogos. Esse ano, mesmo em partidas que o São Paulo não vai tão bem, ele consegue vencer. São Paulo e Cruzeiro no primeiro turno, assim, se a gente for bem sincero, o Cruzeiro jogou mais que o São Paulo. Jogou mais. O Cruzeiro criou para vencer o jogo. Mas quem fez os gols foi o São Paulo. E o São Paulo saiu vitorioso. São Paulo e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Era um jogo para empate. O Atlético fez um gol. O São Paulo fez um gol. Depois o zagueirão entregou a paçoca lá e o São Paulo venceu o jogo. Sabe? O próprio clássico contra o Corinthians, cara. Assim, tava um jogo horrível. Tava a cara de 0x0. Uma coisa horrível. O São Paulo foi e ganhou. O Caleri fez o que fez, o Fagner foi expulso, depois outro cara foi expulso e acabou o jogo. Mas assim,
Hoje, o São Paulo não precisa jogar 110% para vencer os seus jogos como era na temporada passada. E a gente também tem que pontuar, o elenco do São Paulo não é brilhante, o elenco do São Paulo tem carências na lateral, tem carências no meio de campo, e para mim esse é o principal problema do São Paulo. Não tem quem crie, não tem quem se pegue essa bola, não tem quem decida no meio de campo do São Paulo, não tem quem organize. Há um tempo atrás, um inscrito falou assim: hoje não se usa mais um 10, é muito melhor um bom 8 do que um 10. Cara, isso não existe. Isso não existe. Todo time tem que ter alguém que organize o meio de campo. A não ser que você tenha 2, 3 volantes muito bom de bola, você tem que ter um cara que organize o time, você tem que ter um cara que coloque a bola no chão, que faça o time pensar, que acelere quando tem que acelerar, que cadencie quando tem que cadenciar, que acione os atacantes. O meio de campo, o 10, o organizador, o jogador que pensa, ele tem a obrigação de acionar os atacantes. O São Paulo não tem um cara que faz isso. A gente fica dependente de o Ferreirinha pegar a bola pela ponta e conseguir fazer uma coisa. A gente fica dependente do Lucas fazer uma arrancada. A gente não tem alguém que pegue essa bola, levante a cabeça e ache o Ferreirinha. Pegue essa bola, levante a cabeça e ache o Lucas. E coloque o Caleri. A gente não tem esse jogador. O Luciano, a piada não é esse cara, e o Lucas também não é. O Lucas, ele tenta ali na base do drible, da arrancada, de fazer alguma coisa, mas o Lucas não é esse cara. O Luciano também não é. O Luciano, ele é um finalizador, ele é um cara que tem que finalizar, que tem dado dentro da área, que todo o conjunto tem que criar para ele finalizar. Até com o Dorival, onde ele teve bons momentos atuando de meia, ele não foi brilhante. E o sistema era diferente. Com o Dorival, o Luciano, ele era mais um jogador na engrenagem. A engrenagem era composta por Luciano, Rato e Nestor. 3 jogadores que conversavam entre si para gerar e criar oportunidades. Hoje é diferente. Hoje esse meia do Zubeldia, esse cara que joga por dentro, ele tem como, ou teria que ter por primícia, acionar os atacantes. Criar jogo, entendeu? Esse cara do meio, tem que ser o responsável por criar jogo. E é diferente de você ser mais um na engrenagem de você ser o responsável. É por isso que o Luciano tem tanta dificuldade de atuar ali, é por isso que o Lucas tem tanta dificuldade de atuar ali, porque o Lucas também não é o cara que pensa. O Lucas é o cara que cria de outras formas, com drible, com uma arrancada, mas também não é o cara que vai achar um passe achar um lançamento que deixa o Caleri. Também não é. A gente não é o Ganso, não é o Arrascaeta, não é o Alan Patrick lá do Internacional. A gente sofreu na pele. A gente viu o que o Alan Patrick jogou contra o São Paulo. Mas era o time reserva, mas ele faz isso todo jogo. Porque o Arrascaeta tá em má fase, mas o que o Arrascaeta fez por anos aí, o Ganso, o que ele faz com o mínimo de espaço, o mínimo de espaço ele coloca o jogador na cara do gol. O São Paulo não tem esse cara. Tem jogos que existe o espaço, mas não tem ninguém para enxergar. Esse é o principal problema do São Paulo. Para mim, a principal peça que o São Paulo tem que fazer, não tem dinheiro, a gente tem o valor X. Beleza, pega esse valor X e divide por 3. Pega uma parte, 1/3, contrata um lateral, esquerdo ou direito de preferência. Direito, pode ser direito, que o Patrick deve voltar no ano que vem, né? Então, pega esse 1/3, contrata um lateral, e os outros 2/3, pega esse dinheiro e investe no meia, que o São Paulo precisa urgentemente de um meia. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!